Olá, olá chicos, como estão? Espero que estejam todos bem. Voltei com conteúdo de qual, quando e donde. A gente agora começa aí o livro do quarto bimestre, página 393. Conteúdo para o oitavo ano, a aula do dia 3 de novembro, ok? Qual, quando e donde. Qual se utiliza como pronombre relativo, el cual, los cuales, la cual, las cuales. Por ejemplo, ayer estuve con mi primo, el cual es profesor de matemáticas. Se utiliza en frases interrogativas o exclamativas. En este caso, lleva tilde, o acento, ok? Então, a gente tem aí esse primeiro caso que a gente usa como pronome relativo. Ayer estuve com mi primo, el cual, ou seja, fazendo referência aí ao primo. E na frase que está com uma pergunta, a gente usa como a gente usa com acento. Qual é tua idade? Sempre com acento em uma pergunta ou em uma exclamação. Beleza? Quando? Con valor de futuro tendrá el valor de conjunción. Ejemplo, cuando llegues, por favor, llámame. Cuando no comprendas, me lo dices que te explico. Cuando sea madre, seré muy feliz. Ok? Com um valor de futuro, de algo que ainda vai acontecer. Tem o valor aí de conjunção. Con valor de pasado tendrá el valor de conjunción también. Cuando más pretérito indefinido, pretérito imperfecto o pretérito pluscuamperfecto. Ejemplo, cuando llegué a mi casa mi madre ya había preparado la cena. Cuando estudiaba en el cole tenía muchos amigos. Falando de algo que já passou, com valor de passado aí, tendo um valor de conjunção, ok? Geralmente, quando a gente usa, nesse caso, para passado, vem acompanhado de pretérito indefinido, pretérito imperfeito ou pretérito pluscuamperfeito. Passado terminado, o passado não terminado, que ainda pode acontecer no presente, e um passado mais que perfeito, ok? Quando, seguimos falando aí do quando, com valor de presente tendrá el valor de conjunción. La estructura cuando, más presente de indicativo, se refiere a situaciones habituales. Ejemplo, siempre cuando salgo con mi madre le pido un helado. Salgo, o verbo aí conjugado no presente do indicativo. Então, fazendo uma referência aí de uma situação habitual, de algo que acontece muitas vezes na vida da gente, ok? En preguntas o exclamações llevará tilde e tendrá valor de advérbio exclamativo. Ou seja, entre perguntas e exclamações vai ter o acento também. Se não tiver o acento, está errado, ok? Vocês precisam ter atenção nisso. Quando estudias para o exame? Quando viajarás a Cuba? Ok? Os exemplos aí com o acento. ¿Dónde? Tiene función de pronombre relativo o conjunción. Con función de pronombre relativo puede ser sustituído por el cual e la cual. Ou seja, o donde a gente aí tem duas funções, pronome relativo e conjunção. Quando tem a função de pronome relativo, a gente consegue substituí-lo por el cual e la cual. Exemplo, quiero ir donde perdão aí, é um me llevaste en nuestra primera cita. Esta es la casa donde vive María, ou seja, la cual vive María. Falando aí, fazendo referência à casa, ok?
Es un adverbio interrogativo utilizado en oraciones interrogativas, tanto directas como indirectas, e llevará tilde, ou seja, também aí, quando está numa pergunta ou numa exclamação, vai ter o acento. Se não tiver o acento, a questão estará errada. O professor vai dar 0, ok? Donde está mi bolso? Tem o acento aí, então tem que ter o acento também lá nos trabalhos, nas provas, senão tá errado, ok? Já avisando a vocês para vocês terem atenção. Es un adverbio exclamativo e llevará tilde, já falei, donde quiera que estés. Uma exclamação, o acento aí no O, ok? Os exercícios desse conteúdo estão na página 394, 395. Espero que vocês realizem. Na próxima semana eu volto com a correção desses exercícios. Agora a gente vai falar del uso de los porquês, ok? Na página 401, seguimos aí no livro do quarto bimestre, 8º ano, a aula do dia 3/11. Assim como o português, el español tiene 4 formas de utilizar los porqués, cada una presenta una función distinta. ¿Por qué? Junto, sem acento. Es una conjunción causal utilizada en oraciones subordinadas para expresar la causa de un hecho presente en la oración principal. É uma conjunção causal usada em orações subordinadas para explicar a causa de um fato presente na oração principal. Por exemplo, no vino a la fiesta porque estaba muy agotado. Fui al médico porque não me sentia bien. Okay? Nesses casos aí, a gente usa o porquê junto sem o acento. Okay? Para explicar o motivo, a causa de que algo, algum fato que aconteceu no presente na oração principal. Ok? Este tipo também serve para encabeçar a resposta de uma pergunta, ou seja, quando a gente vai responder uma pergunta, a gente vai usar esse porquê aí, junto e sem o acento, ok? Temos como exemplo, ¿por qué no vino a la fiesta? Porque estava muy agotado, ok? Porque junto com acento é um substantivo. El porquê, o porquê, ou seja, a causa, o motivo, sempre aparece precedido do artigo el ou de outro determinante, su, este, outro, ok? E esse caso também admite plural, los porqués. No sé el porqué de su desaparecimiento. Ou no sé los porqués de su desaparecimiento. Ok? Junto com acento. Por que separado sem acento? Se forma a partir de la preposición por más el pronombre relativo que. Se puede sustituir por el cual, la cual, etc. Ejemplo, esta no es la razón por que no fui. Ok? Nesse caso, esse porquê a gente consegue substituir por el cual e la cual. Ok? Porquê separado com acento se usa em orações exclamativas e interrogativas diretas e indiretas. ¿Por qué Miguel está tan cabisbajo? No sé por qué te desgastas así. Nesses casos aí, nesse caso, né, na verdade, o porquê separado com acento, a gente vai usar para fazer a pergunta, ok? E também quando a gente está falando aí, está usando numa interrogativa direta ou indireta, ok? A gente usa aí o separado com acento. Os exercícios estão na página 403 e 404.
Espero que vocês realizem. Na próxima semana eu volto com a correção, ok? Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima. Um beijo.